Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para as pessoas do signo de Libra. Então vamos mentalizar e perguntar o que está por vir, o que está para acontecer aí nos próximos 15 dias para os librianos no mês de novembro. Essa leitura está um pouco atrasada. Seria a primeira quinzena de novembro, então vamos considerar nos próximos 15 dias, tá bom? Então mentalize aí seu momento de vida para ver se surgem informações que fazem sentido para você. Se não acontecer isso, desconsidere, pois são leituras gerais e coletivas, como eu disse, tá? Então tenha sempre em mente. Vamos iniciar então, sabendo qual é a energia predominante para esse período, não é de novembro, para os librianos, que está por vir a mensagem aqui do oráculo para o signo de Libra. Predomina, o que predomina? Você é raro e livre. Não existem muitos como você. Esta carta ela fala sobre a sua autenticidade, às vezes personalidade, de valorizar as diferenças, reconhecer que você é único, não é o mais do mesmo. Então, eu acho que se não está trabalhando sobre essa ótica, né, chamando justamente atenção para isso. Vamos ver aqui, então, diz que você precisa aprender, abraçar, fazer a diferença, fazer o melhor de você. É, Você às vezes fala aí que você nunca será definido e se recuse a isso. Explore as fronteiras do espírito humano e saiba como precioso você é e raro. No lado reverso, fala de uma pessoa justamente que se conforma com a mesma resposta e ela meio que ignora as diferenças, ela recusa isso. Então você pode estar atento a como os outros, uma pessoa como os outros, segue como os outros gostariam que você fosse. Então, considere ser seu melhor amigo e celebre suas diferenças. Então, reconhecer aí, eu acho que olhar para si, estar atento, se autovalorizar. Vamos saber melhor com o tarô, que está por vir então, na primeira quinzena de novembro. Próximos 15 dias de novembro. Próximos 15 dias, signo de Libra. Carta do Diabo. Rei de Paus. Rei de Copas. 5 de ouros. 9 de ouros. 3 de paus. Pajem de paus. De espadas. Eremita. Ok, vamos lá. Então, não saiu nenhuma carta do naipe de copas, muito voltado assim para as emoções. Só, saiu sim, o rei, né? O rei de copas. Mas com exceção a ele, nenhum. Saíram questões, estão muito. Três cartas naipe de paus. Traz intensidade aqui. Abre a leitura já com uma carta do diabo, trazendo intensidade, sim, trazendo densidade também. Então, o que que é que você esteja aí vibrando? Um rei de paus traz o quê? Pessoas, uma forte influência dos signos de fogo, Áries e Sagitário, e que são pessoas aí mais maduras, sim, que vai em busca muito do que quer. E aqui possa estar relacionado a desejo, ser uma pessoa movida pelo desejo e pelo idealismo, é determinada. E aqui com o diabo, tudo isso é muito intensificado.
e às vezes intensificado de uma maneira, às vezes prejudicial. Então, beirando muito egocentrismo, o cuidado sobre isso, ou costumes, pessoas, relações, hábitos tóxicos, né, que possam estar aí pesando no momento. E isso traz muito essa energia de uma pessoa ir atrás do que quer, e às vezes esbarra na teimosia, e voltado para o seu interesse, e indo atrás, como eu disse, né, uma carta de movimento, que é o naipe de paus, mas cuidado com até que ponto isso que impera, é um egoísmo, o que for. Se não for você vibrando essa energia, é alguém na sua vida que traz um comportamento justamente que ressoa tóxico, tá? Prejudicial, que traz esses hábitos aqui e uma sensação de aprisionamento trazida pelo diabo. E nós vemos, então, dois reis saíram aqui, duas figuras de reis, aqui já regido por signos de água, câncer, escorpião, peixe, que trazem características de pessoas bem emotivas, sensíveis, mas bem resguardadas. E essa pessoa, se não for você, como eu disse, tem alguém que se sente, às vezes, muito sozinho, ali, deixado no frio, como diz, ou em questões, pode até ressoar em questões financeiras também, dificuldades aí, mas é uma pessoa que ele guarda muito para si, todo esse sentimento aqui, às vezes, de escassez, tá? Então, uma coisa assim, velada, nesse momento, desse período aí, esteja aí relacionado, ou seja, uma pessoa que você se relacione, então você interprete. Então, uma pessoa que traz consigo muito sentimento, é muito emotiva, sensível, mas está ali no momento de sentir solitária, sozinha ou em dificuldades, em escassez, ok? E aqui pede, talvez, se seja você isso, então um tanto de planejamento, talvez até necessite aí de auxílio de terceiros, o que for. Por quê? Muito aqui para voltar, então, um 9 de ouros que fala de autovalorização, né, de reconhecimento dos esforços e muito relacionado à independência. Então, essa independência é algo assim, uma satisfação pessoal. E aqui há necessidade, então, de uma organização, um traçado aí de planos para alcançar esse objetivo, tá? E que esteja em alta aqui. E nesse momento você traz talvez uma obsessão, um pensamento lá do início, falei de uma pessoa que quer muito realizar as coisas a qualquer custo, e aí interioriza, talvez, se for você ou alguém, como eu disse, para essas dificuldades ali, ou que possam ser financeiras, ou ali se sinta ali muitas vezes sozinho, e veja que para organizar as coisas eu preciso então ter planejamento, pôr em prática, sair ali do papel, mas com organização e estar atento. E aqui vai pedir, então, existe aqui uma questão de comunicação ou uma situação ali de estar. Geralmente, fala, poderia até ser notícias que chegam até você, né, conversas ali, interação, mas aqui vem um eremita falando de uma necessidade de se manter um pouco sozinho, né? Se manter ali na solitude para encontrar as respostas aí da quais você precisa, o caminho adequado, sabe? O repensar dos seus caminhos escolhidos na vida, ou qual o desejo de traçar. E se for uma pessoa que esteja ali, né, muito ali pensando, preocupado com questões financeiras ou afetivas, o que for, que traz essa sensação de solidão, então é uma coisa ali que traz uma questão de querer se movimentar e pôr em prática o que eu quero a todo custo. E esses desejos, às vezes, como eu disse, esbarra muito em teimosia e um pensamento, às vezes, obsessivo. E aqui haja necessidade de repensar justamente nisso, porque aqui a gente abre com o diabo, que fecha com o eremita. Então, qual a necessidade de se fechar, de voltar e repensar nos hábitos ou situações da qual você lida que são tóxicas, tá? Que trazem essa densidade, traz essa dificuldade das coisas se desenrolarem, porque o diabo ele traz justamente isso. Ao mesmo tempo que eu quero que as coisas elas aconteçam, eu desejo aqui de movimento, é, algo fica muito parado, estagnado, tá? Nessa energia aqui do diabo. E aqui a gente vê dificuldades, seja afetivas ou não, né? Emocionais, eu falo emocionais ou financeiras, que trazem sensação de escassez. E possa ser devido a uma pessoa também, né? Como eu disse, que esteja aí nessa energia, ou até mesmo si.
Mas o que pede, então, é um momento de organização, talvez aí seja necessário se contar, né? Que aqui essa carta neste tarô sempre fala, traz um quê de alguém oferecer ajuda, mas existe aqui uma certa desconfiança, porque eu vejo uma pessoa aqui que está priorizando muito as suas próprias coisas, né? Está observando ali, pode chegar até questões a você, mensagens ou notícias, o que for aí que você também possa ver em redes sociais, que traga essa necessidade de se resguardar ou de se afastar, seja de pessoas ou de situações ali, entende? Para buscar ali respostas, buscar ali, às vezes, uma falta de. A pessoa não se sente ali que é ali que eu deveria estar, sabe? De pertencimento, entende? Então, eu falei bem no geral aqui, porque eu não vejo questões assim tão específicas, afetivas ou financeiras. Eu acho que se abrange a tudo, você adapte aí, né? Mas é uma questão aí de alguém que possa justamente ser alguém, né? Também nessa questão aí que traz essa densidade, essa estagnação, mais satisfação e a necessidade de se afastar. Como pode ser uma energia sua? Como eu disse, alguém vibra muito sobre o desejo de conquista e das coisas que quer a todo custo, e pensa muito sobre isso. E isso traz essa dificuldade de se desenrolar, tá? E aqui nós temos uma carta positiva. Mesmo questões emocionais ou financeiras, o Nove de Ouros fala de autovalorização, de conquista, de valorização pessoal, né, de reconhecimento dos esforços. E então, mas é um processo com a necessidade de ser feito aqui. Pode ser pensamentos ou estereótipos, coisas aí que esbarram, como eu falei, na teimosia, né, muito no voltado para si mesmo, e isso traz essa estagnação. Então, qual é a necessidade? De buscar justamente o melhor caminho para isso, que o Eremita traz essa reflexão, exige aqui. Vou tirar uma carta de conselho para Libra. Novembro, Libra. Próximos 15 dias. Respondendo um chamado. O tempo é agora. O momento é agora. Vamos ver. Aqui é difícil sair essa carta. Você tem sido chamado, uma jornada sagrada, sempre comece com o chamado. Então você pode se sentir pronto, ou às vezes incerto de não vencer. Mas quando você recebe o chamado, você precisa responder. Então você tem esperado pela sua vida para dar a volta. E a espera acabou. Então a sua verdade e vida autêntica está acontecendo. Se você tem esperado por um sinal, esse é agora. Agora você tem sido chamado e um portão está sendo aberto para comunicações de uma cura espiritual. A energia da coragem te ronda. Então você pode, às vezes você não sabe o que o futuro traz, mas você pode saber o que é agora é a hora de agir e seguir em frente. Então, às vezes traz insegurança, como eu disse. Aqui, lá no início, o oráculo veio com uma mensagem de autovalorização, de reconhecer as diferenças, né? Às vezes de não ir muito pela ideia das pessoas, ou como elas te rotulam, ou como gostaria que seja. Então, talvez você esteja esperando, como disse aqui, traz, né, uma autovalorização, aí um avanço de alguma coisa, mas está falando para você parar. Então, você esperou um tempo e agora é hora de agir, seguir em frente, não ficar mais parado aqui, tá? Eu acho que é necessário, então, a limpeza aqui de energia, do que for que esteja aí te estagnando, seja pensamentos obsessivos, comportamentos, hábitos, vícios ou relações. A necessidade dessa limpeza e que isso esbarra nessa, às vezes, num comportamento um pouco egoísta, teimoso, ou muito ali passional. Então, é a tranquilidade, eu acho que é voltar para si mesmo, se centrar aí e buscar traçar seus objetivos. Eu falo de traçar, de ir com calma, planejamento, o Três de Paus falar sobre isso, e está relacionado justamente a essa independência da qual você procura em alguma área da sua vida, tá? Então veja bem que esse período aí é isso que vai estar em alta, tá? Então busque aqui o melhor caminho, se organizar para sair da situação que talvez te aprisiona, de uma escassez, seja emocional ou não, tá bom? E esteja atento também a pessoas, às vezes, aí que não agregam muita coisa
né, que trazem essa energia, às vezes, densa, negativa, ou o que for que trave as coisas aqui, tá bom? Então, veja aí, Libra, se fez sentido para você, se não, deixa pro coleguinha, eu agradeço que esteja aqui, nos vemos então no próximo vídeo, obrigada e tchau.